Bem, vamos lá dar início a mais um vídeo aula. Temos como foco agora em relação ao que se cobra muito também no exame da ordem e também vamos dizer assim, os estudantes têm muita dificuldade em relação ao que eu vou dizer agora, que se chama salário in natura, certo? Onde é que tem dizendo isso? Vejamos. O salário in natura, pelo próprio nome já diz, é o que? É a coisa em si. O salário in natura quer dizer que eu não recebo o salário em pecúnia somente. Eu recebo o salário em pecúnia e em utilidades. Essas utilidades que eu recebo é chamado de in natura. Moradia, veículos, até a legislação fala de energia elétrica, transporte, ou seja, o carro que eu utilizo, vestuário, entre outros. Isso é chamado in natura, é a utilidade. No artigo 82, parágrafo único da CLT, vai nos dizer claramente o que seria aí o salário in natura. Lá diz claramente que o empregador ele não pode pagar menos de 30% em pecúnia, como também ele não pode pagar acima de 70% de utilidades. Está aí claramente a expressão que diz. Então, ou seja, se o empregador pagar 25% em salário e 75% em utilidades, é vedado pelo artigo 82, parágrafo único da CLT. Tem que ter no mínimo 30% em dinheiro. Outra questão para saber o seguinte, que aí se tem muita dúvida em relação de integrar salário. Quando é que a parcela, chamada de salário in natura, essa utilidade vai integrar no salário? Aí nós temos alguns requisitos que eu quero passar para vocês, esse salário in natura. Qual seriam esses requisitos? Primeiro requisito, essa utilidade tem que ser de forma habitual. Ou seja, o empregador ele tem que fornecer habitualmente. O que é habitualmente? É aquilo que é com frequência. Então ele é habitual. Segundo requisito, esse serviço tem que ser, ou seja, a utilidade tem que ser de forma gratuita. O empregador, ele não pode cobrar do empregado esse salário in natura. É uma outra possibilidade também. Então é tudo cumulativo. Habitual, ou seja, com frequência. Gratuito, ou seja, não é pago pelo empregado. O outro, a lei não deve excluir. A lei não deve excluir essa parcela salarial, essa utilidade. Vamos dar um exemplo aqui. Cigarro. Cigarro é uma utilidade. Então imagine você trabalhando aí com venda de cigarro e recebe aí algumas carteiras, como chama, né? Carteiras ou cartelas de cigarros e, consequentemente, pergunta, essa utilidade que eu recebo, ela tem habitualidade, ela é fornecida gratuitamente, mas o que é que a legislação nos diz sobre ela? Está lá na súmula 357, item 2 do TST, vai nos dizer que o cigarro ele não é considerado um salário in natura para integração do salário. Que a legislação está o quê? Vedando. Bem como quais as outras parcelas também, que claramente a legislação nos diz que quando se veda. Outra claramente que se diz é através do artigo 458 da CLT. Cuidado. No parágrafo 2º
Isso aqui se cobra muito no exame da ordem, que é o chamado salário in natura. Justamente caiu agora no exame da OAB, o exame 28, falando sobre, inclusive, esse salário in natura, sobre a questão do plano odontológico, se integrava ou não no salário. E no 458, parágrafo 2º, vai dizer lá que todos os que estão elencados para o 2º não integram no salário. Ou seja, são utilidades que não vão fazer parte, não vão agregar ao salário. Então, cuidado. Sempre observe o 458, parágrafo 2º, quando se fala de salário in natura. Beleza? Então, nós temos aí habitualidade, gratuidade, a lei não exclui. Está aqui opções aqui que exclui. E a última é quando é fornecida essa utilidade pela prestação de serviços. O que é isso? É quando eu recebo a utilidade para a questão da comodidade, conforto. Se eu recebo uma utilidade pela prestação de serviços, em decorrência do serviço, ele integra essa utilidade. Agora, quando é para a prestação de serviço, se for para, aí aqui lembre, para a prestação de serviços, lembrem sempre que é para a execução do serviço. Beleza? Então, como exemplo, vamos dar um exemplo. Imagine você trabalha numa empresa e ela exige que você use farda, ou seja, um fardamento. Pergunta, esse fardamento ele é obrigatório? É. Então é para a execução do serviço. Então é para a prestação de serviço. Então quer dizer que não integra. Agora, se eu tenho uma casa e essa casa eu vejo um funcionário que está passando por dificuldades financeiras e eu tenho uma casa que ninguém está alugando, está fechada, e eu chego para esse empregado e digo assim, eu vou lhe dar uma casa para você morar. Você quer essa casa? Vou lhe dar por 6 meses, até você se organizar e você vai ficar lá morando. Isso significa o quê? Que se ele está trabalhando para mim, se é para a comodidade dele, se é para o conforto dele, então é pela prestação do serviço que eu estou dando essa moradia. Agora, vamos ver um outro caso de moradia, que acontece muito. Eu sei de um empregado muito bom, trabalha com marketing, e aí esse rapaz, chamado Wanderson, que trabalha com marketing, e simplesmente diz assim, rapaz, eu só vou para a sua cidade se você me der uma casa para morar. Então eu disse, então beleza, depois eu vou alugar essa casa e você vai vir trabalhar para mim. Então essa moradia que eu estou dando, essa utilidade, é para ou pela? Resposta, é para a prestação do serviço. Por que é para? Porque eu só vou executar um serviço na sua cidade se você me der uma morada. Então a moradia, ela é essencial. Então tem outros exemplos, beleza? Então a ideia é, para a prestação, é para a execução do serviço. A própria súmula, que nós anotamos aqui, a súmula 357, item 1, vai dizer alguma coisa lá interessante. Diz lá que habitação, veículos e energia elétrica, se for indispensáveis para a execução do trabalho, não integra. Ou seja, a utilidade que eu recebo não integra. Então isso denomina justamente para dizer o que é vocês, que a moradia, o carro e a energia é para a execução da obra, para a execução da atividade laboral, então ela não integra no salário. O que é integrar? Fazer parte do salário. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês é, salário in natura, ele é a utilidade que pode integrar ou não. Integra nesses 4 quesitos aqui. Habitualidade, gratuidade, a lei não exclui, se a lei permite, e bem como é pela prestação de serviço e não para a prestação de serviço. Valeu, ficou aí uma dicasinha resumida, forte abraço, só sucesso, fui, valeu. Pronto, terminei. Foi rapidez, fiz um resumão, só sucesso.